E aí, pessoal, tudo certo? Professor Josué Machado por aqui. Vamos falar agora de informática para a banca Legale. Vamos fazer a correção das questões que foram aplicadas neste domingo, dia 8 de agosto, para a Prefeitura de Cachoeirinha, certo? As provas, então, os cargos que tiveram as questões de informática, 10 questões para cada prova. Vamos fazer a resolução dessas questões neste vídeo. Ah, foram os cargos de técnico, né? Então tivemos para cargo de técnico de manhã e também para cargos de técnico à tarde, certo? Técnico de manhã, por exemplo, tivemos técnico de enfermagem e à tarde técnico de segurança no trabalho, alguns cargos, né? Mas são as mesmas questões. Pode ser que de uma prova para outra mude a ordem das questões, alguma coisa assim, mas são as mesmas questões para ambos, certo? Primeiramente, para o turno da manhã, então, os cargos de técnicos da manhã. São 10 questões e a primeira questão nessa prova é a de número 21. As questões 21 e 22, então, se referem ao Google Chrome em português. A questão 21, então, com relação ao uso das guias no software, analise as assertivas ao uso das guias, né? Primeiro, ao clicar com o botão direito do mouse sobre a indicação de uma guia, é possível optar por inserir uma nova guia à direita ou à esquerda. Isso está errado porque a gente pode inserir uma guia à direita, à esquerda não, mas à direita nós podemos, está errado. E a gente sempre lê isso aqui, ó, quais estão corretas, né? Porque às vezes a banca pode pedir quais estão as incorretas. 2. É possível mover a guia de uma janela, de uma janela para uma nova janela, correto. É possível, a gente pode arrastar ela, transformar ela em uma nova janela. Ao selecionar somente algumas guias abertas de uma janela, é possível clicar com o botão direito do mouse sobre uma delas e optar por fechar as que não estão selecionadas. Ou seja, teclando Ctrl, por exemplo, o usuário pode selecionar algumas guias. Clica com o botão direito em cima delas e o usuário pode fazer a escolha para fechar as outras guias que não estão selecionadas. Tá correto? Gabarito dessa questão aqui vai ser letra B de bola, 2 e 3 estão corretas. A gente vai ter aqui, ó, fechar as outras guias, né? Então, selecionamos duas guias aqui, por exemplo. Aqui não terá selecionada. Se a gente clicar nessa opção, ela vai fechar, então, as outras guias. 22. Um dos atalhos de teclado de maior praticidade para uso nas guias de software é o Ctrl F, o que é responsável pela função, ainda sobre o Google Chrome, né? O Ctrl F no Google Chrome, ele vai fazer a busca, então, gabarito letra D. Ctrl F ou Ctrl G, os dois fazem o mesmo. O mais famoso é o Ctrl F, o que é mais recorrente em prova. 23 e 24 se refere-se ao Windows 10. Quem fez a nossa revisão aqui do PGF Concursos, sabe que eu falei lá no início, né, sobre o Windows. O que predomina nas provas da Legale era o Windows 7, mas está no edital Windows 7 versões superiores. Podia cair o Windows 10. Aqui está uma questão, duas questões, aliás, né, sobre esse sistema operacional aqui, o Windows 10. Nas configurações da barra de tarefas, é possível optar pela sua localização na tela, ponto, né? Qual das seguintes alternativas apresenta todas e as únicas opções disponíveis? E o gabarito vai ser aqui, letra I, superior, inferior, direita e esquerda. Podemos ir por dois locais, né? Dois caminhos. Clicamos com o botão direito em cima da barra de tarefas e clicamos em configurações da barra de tarefas. Ou vamos lá, menu iniciar, configurações, personalização. Depois, nesse item de personalização, vai ter um item lá, outro lá para a barra de tarefas. Os dois caminhos levam para a mesma janela. A gente vai ter aqui as configurações da barra de tarefas, local da barra de tarefas. Aqui está local da barra de tarefas. Clicando nisso aqui, vai aparecer essas opções aqui. Superior, inferior, direita e esquerda, ok? Questão 24. Em qual guia das pastas do sistema operacional é possível determinar o tipo de layout desejado para os ícones nelas presentes? Ou seja, no explorador de arquivos, né, o explorador de arquivos, o gerenciador de arquivos da Microsoft, né, do Windows, ele é organizado por guias. Em qual dessas guias o usuário pode selecionar o layout para se exibir os ícones nessa pasta? Gabarito letra D de dado, guia exibir, grupo layout.
Vamos ter a guia exibir lá do explorador de arquivos. Grupo layout, temos ícones grandes, ícones pequenos, blocos. Outra questão, né, interessante, que quem está estudando isso aqui para fazer alguma outra prova no futuro, né, a mais recente, então, é para os cargos no próximo final de semana, enfermeiro, entre outros cargos, né, e também tem magistério, enfim. Mas para quem está estudando para outros, enfim, está vendo lá no futuro que é fazer uma questão da Legale, a gente sempre presta atenção no seguinte, ó, se ele pegou aqui as configurações da barra de tarefas, aqui pegou o explorador de arquivos, vai pegando essas coisinhas que estão do lado, aqui ele perguntou qual é a localização, foca nisso aqui agora, quais são os tipos de exibição de ícones, né? Perguntou as configurações da barra de tarefas, né, sobre a localização. Vem nessa janelinha aqui e dá uma olhadinha quais são os outros tipos de configurações da barra de tarefas. Porque às vezes o avaliador ele faz esse tipo de questão, mas ele já está pensando lá na frente, ó, isso aqui dá uma outra questão, a gente pode guardar ela. E às vezes acontece isso, são questões bem semelhantes. Opa, questão 25 agora, né? Ao selecionar determinado texto em um documento e utilizar a ferramenta aumentar tamanho da fonte, o que ocorrerá? E o gabarito aqui dessa questão vai ser letra D de dado. A fonte aumenta automaticamente o tamanho conforme dados pré-definidos. Isso aqui está disponível lá na guia página inicial, né? A questão está falando aumentar tamanho da fonte, né? O grupo página inicial, guia página inicial, grupo fonte. Vai ter o item de aumentar tamanho da fonte. Temos duas alternativas bem semelhantes. A fonte aumenta automaticamente, a letra B, né? E a letra D. Qual a diferença? Porque a letra B ela fala de unidade em unidade, ou seja, se a gente está com o tamanho 12 da letra e clica nela, vai para 13, 14, 15, mas não é assim. É a letra D. A fonte aumenta automaticamente de tamanho conforme os tamanhos pré-definidos. Por exemplo, se tem uma fonte lá em tamanho 12 e o usuário clica em aumentar o tamanho da fonte neste recurso, ele não vai para 13, ele vai para 14. Então, ele não vai aumentando e diminuindo de unidade em unidade. Ele é um tamanho pré-definido de acordo com o software. Número 26 dessa prova aqui. Com relação às ferramentas de zoom disponíveis na guia Exibir, analise as assertivas, ainda sobre o Word, né? Primeiro, ao selecionar largura da página, a largura da página corresponderá à largura da janela. Está correto. Né? Lá no guia Exibir, grupo Zoom, a gente vai ter essas opções. E temos essa aqui, a opção de largura da página, onde no caso a largura da página vai se adaptar à largura do ao tamanho da tela que está sendo exibido, no monitor, no notebook, enfim, qualquer outro lugar. Ao selecionar uma página, será possível visualizar a página inteira na janela, ok? Mesma coisa, uma página, a página inteira vai aparecer ao tamanho da tela que está sendo utilizada. Ao selecionar 100%, o zoom automaticamente será alterado para 100%, independente do valor no qual tiver, correto também. Gabarito da questão. Letra C de casa 1, 2 e 3 estão corretas, né? Temos aqui o grupo Zoom. A questão falou sobre 100%, uma página e largura da página, certo? 27. Justificar e centralizar são duas das opções disponíveis de alinhamento em um documento para ambas. Para ambas, o atalho de teclado é formado pela tecla de função Ctrl associada a uma letra. Qual das seguintes alternativas apresenta, respectivamente, essas letras? Está falando aqui, então, do justificar e do centralizar. O justificar é Ctrl J e o centralizar é Ctrl E. Então, o gabarito dessa questão vai ser letra E. Estão disponíveis essas formas de alinhamento, grupo parágrafo da guia página inicial. Qual das seguintes alternativas, número 28, apresenta o nome adequado da configuração representada pelo ícone abaixo reproduzido? Espaçamento de linha em parágrafo, definição de recuo, numeração, formatação de números de página, espaçamento de quebra. Esse gabarito vai ser letra A. Espaçamento de linha e parágrafo disponível no grupo parágrafo, guia página inicial. Tá vendo tu aí que vai fazer uma prova mais adiante para a Legale? Vejam como são semelhantes, né? Quando o avaliador está perto de uma questão ali, ele já vai lá ali para o ladinho e faz uma outra questão. Então, isso pode acontecer no futuro para a tua prova. Ele pode fazer uma questão semelhante a essas aqui, né? Aqui, ó, as duas são do grupo parágrafo, ó. Ó, espaçamento que está disponível aqui,
Vejam, né? Em duas questões aqui do mesmo grupo. Então isso pode acontecer no futuro na tua prova, ficar ligado. Se o banco fez uma prova sobre isso, olha os recursos que tem ao ladinho ali, pode ser que aquilo vire uma questão. Questão 29, eu já deixei o gabarito aqui, por quê? Porque a gente pode entrar com recurso nessa questão. A banca fez uma pegadinha aqui e a própria banca caiu nessa pegadinha. Olha que coisa. 29. Após abrir um novo documento e digitar o texto contido entre aspas, texto de teste, o software indicará quantos caracteres sem espaços. Desconsidere as aspas para contagem. Prestem bastante atenção que está aqui texto de teste, tem um ponto final aqui, né? Então, o que vai acontecer aqui? Lá no Word, a gente tem a opção de contagem de palavras, certo? Onde a gente pode fazer a contagem das palavras de uma seleção ou, enfim, do documento, enfim. No caso, a questão está falando aqui, digitar o texto contido, entre aspas, texto de teste, o software indicará, né? O que ele vai indicar nessa contagem? Ele vai indicar o 13, né? Porque, ó, tem 12 letras, né? Sem espaço, né? Sem espaço, ou seja, esse espaço entre o texto e o D não conta, espaço entre D e o teste também não conta, apenas as letras, o T, E, X, T, O e o ponto, né? Então, contando isso, vai dar 13. Gabarito preliminar da banca foi letra B de bola 12, certo? Então, a gente tem que entrar com recurso para trocar a alternativa correta, que a correta aqui vai ser letra C de casa 13. Número 30. Quanto dos seguintes itens apresentam ferramentas e ou configurações disponíveis na guia Design? Romanos 1. Acrescentar um texto fantasma atrás do conteúdo da página. Isso aqui ele está se falando da marca d'água, certo? A banca chama assim. Texto fantasma é a marca d'água no Word, ok? Então está disponível na guia Design, está correto. Adicionar ou alterar a borda em torno da página, correto. 2. Dividir o texto em duas ou mais colunas, não, isso é na guia Layout, a banca está perguntando pela guia Design. Aplicar às páginas um layout de retrato ou paisagem também é na guia Layout. E a banca está perguntando quantos, não está perguntando quais, está perguntando quantos. Gabarito C de casa. Apenas 2 deles estão, então, disponíveis aqui. Os demais aqui, o 3 e o 4, estão disponíveis na guia Layout do Word. Agora, a próxima prova, então, prova para técnicos da tarde. Ok? Técnicos da tarde. São outras questões, mais 10 questõezinhas. As questões 21 a 26 referem-se ao Microsoft Word de 2016. 21. Há diversos tipos de sublinhado disponíveis para serem utilizados no menu suspenso na guia página inicial. Qual dos seguintes alternativos apresenta o tipo representado na imagem abaixo? Este aqui. O gabarito aqui, então, vai ser letra D de dado, tracejado. O menu suspenso que a banca está falando vai ser esse menu aqui do grupo fonte. Essa setinha aqui, quando a gente clica, isso aqui vai abrir um novo menu, um menu suspenso. E a gente vai ter aqui sublinhado, né? Seleciona aqui o sublinhado. E a gente pode botar estilo de sublinhado aqui nessa caixinha, certo? E esse aqui vai ser o item tracejado, então, letra D de dado. Número 22. Os atalhos de teclado são práticos no uso de softwares no modo de modo a tornar mais rápida a sua operação. Por exemplo, ao realizar uma quebra de página, é possível através da associação de teclas. Qual alternativa preenche corretamente a lacuna? 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou seja, a banca não está perguntando quais são as teclas. Ela está perguntando quantas teclas a gente utiliza nesse atalho para inserir uma quebra de página. A quebra de página é através do atalho Ctrl Enter. Então, o gabarito aqui vai ser letra A. 2 teclas são utilizadas neste atalho, certo? Questão 23. Qual das seguintes alternativas apresenta a guia na qual se encontra o menu suspenso que possibilita escolher cabeçalhos pré-definidos, editar cabeçalho, entre outras configurações semelhantes? Página inicial, exibir, inserir, revisão ou referências. E o gabarito aqui vai ser letra C de casa. Inserir, a gente vai ter essas opções de cabeçalhos pré-definidos ou rodapé também. Temos aqueles pré-definidos que devem ter numeração de página, essas questões assim, né? Ou então a gente pode inserir um rodapé e um cabeçalho clicando bem no topo da página vai ser o cabeçalho, né? E mais abaixo vai ser o rodapé. Se a gente der um duplo clique num desses campos,
ele vai abrir o campo de digitação, daí a gente pode digitar e editar esses campos de cabeçalho e de rodapé. 24. Na guia layout, em parágrafo, ao alterar o espaçamento antes, qual é a medida que é alterada em um parágrafo de texto com 5 linhas? Isso aqui a gente pode ir um pouquinho mais sobre português, né? A gente vai levar um pouquinho mais pela lógica e também pela interpretação de texto, né? Vamos analisar a questão. Primeiramente que isso aqui, ó, qual é a medida que é alterada? Ok, em um parágrafo de texto com 5 linhas. Isso aqui não é essencial. Isso aqui está só enchendo linguiça para confundir a cabeça do candidato. Na guia layout, em parágrafo, ou seja, guia layout, grupo parágrafo. Se a gente vai está na guia parágrafo, o que a gente vai fazer alteração? Vamos pela lógica, alteração de parágrafo, né? O grupo se chama parágrafo. Então, a distância de cada linha, não. A distância de cada linha, não. A distância de cada linha, não. Sobrou B e E, que tem a palavra parágrafo. Qual é o nome do recurso? Ao alterar o espaçamento antes. Espaçamento antes. Se estamos falando de parágrafo, se estamos de espaçamento antes do parágrafo. Gabarito da questão, B de bola. A distância do espaçamento do parágrafo, antes do parágrafo, com relação ao parágrafo anterior, ok? Aqui está falando a distância do parágrafo com relação à margem esquerda e alterada. Não, isso aqui vai ser o recuo no caso, né? O recuo na primeira linha ou o recuo em todo o parágrafo, no caso. Mas letra B de bola, então, é o gabarito dessa questão. 25. Ao clicar em substituir na guia página inicial, a janela localizar e substituir é aberta, em aba específica. Sobre essa aba, analise as assertivas. Primeiro, a aba específica é chamada localizar? Não. É chamada localizar e substituir. Está errado. A questão está perguntando quais estão corretas. Se clicar em mais, há duas caixas de informações que podem ser preenchidas. Correto? Já vou mostrar a fotinha, a imagenzinha. Não é possível clicar em cancelar sem antes fazer algum tipo de alteração. Não, se eu cliquei sem querer, eu sou obrigado a fazer uma alteração? Não existe isso, não é. Então, o gabarito da questão aqui vai ser letra E. Se a gente clicar em mais, vão se aparecer mais duas caixas que podem ser preenchidas para fazer uma busca, uma localização mais precisa. Então, o nome é localizar e substituir, né? Ao clicar em mais, ok, nas duas caixas de informações, vão se aparecer aqui mais duas caixas. Não é possível clicar em cancelar. É possível sim, eu não sou obrigado a fazer uma alteração só porque eu cliquei nesse recurso. Número 26. Em um documento com diversos parágrafos distribuídos em 2 páginas, o usuário localiza o cursor no meio da segunda palavra da quinta linha do terceiro parágrafo. Ok. Em um documento com diversos parágrafos distribuídos em 2 páginas, o usuário localiza o cursor no meio da segunda palavra da quinta linha, ou seja, segunda palavra, quinta linha do terceiro parágrafo na primeira página. Seleciona a ferramenta sombreamento da guia página inicial. O que o sombreamento ele vai fazer? O sombreamento ele vai fazer uma sombra ao redor de onde ele está fazendo uma seleção, né? Se a gente for selecionar um campo, alguma coisa assim, ele vai sombrear aquele campo, certo? Criar um sombreamento, ok? Mas nesse caso, há diversos parágrafos, muita enrolação, né? Muita encheção de linguiça para confundir a cabeça do candidato. O usuário localiza o cursor, ou seja, ele apenas deu um cliquezinho lá, ele não selecionou o texto. Ele localizou o cursor na segunda palavra, na quinta linha do terceiro parágrafo. Ou seja, esse sombreamento vai ser aplicado a todo o parágrafo. Então, o gabarito, letra C de casa, vai ser aplicado somente ao terceiro parágrafo. Está aqui o sombreamento no grupo parágrafo, guia página inicial, certo? Nesse caso, como o usuário ele não selecionou o texto e tal, né, ele vai ser apenas ele vai ser aplicado então ao todo o parágrafo. 27 e 28 refere-se ao Windows 10. Viu? Então, aí, ó, tu vai fazer uma prova daí para Legale, se liga. Isso não tira aquela opção, né, de que pode cair ainda o Windows 7, né?
A gente não se sabe. Pode cair também o Windows 7, pode cair questões genéricas sobre o Windows, que valem tanto para o 7 quanto para o 10, mas também podem voltar a cair o Windows 10, ok? Em uma pasta com diversos arquivos, ao clicar com o botão direito do mouse em espaço vazio, quantas formas diferentes de exibição de ícones estão disponíveis para a seleção? Ou seja, estamos com o explorador de arquivos aberto, clicamos numa parte vazia, não vamos clicar em cima de nenhum arquivo. Vai se abrir as opções para o botão direito do mouse, diferentes modos de exibição, para se exibir aqueles ícones. Gabarito aqui vai ser letra D de dado entre 7 e 8, porque nós temos estes itens aqui. Extra grandes, grandes, médios, pequenos, lista, detalhes, blocos ou conteúdo. É aqueles mesmos modos de exibição lá da primeira prova do turno da manhã, que está disponível no explorador de arquivos na guia Exibir, que a gente falou anteriormente. São aqueles mesmos itens, só que diferente, né? Ao invés da gente ir pelo menu lá, pela guia Inserir, a gente está indo pelo menu de contexto. É o nome deste carinha aqui. Tá? 28. Ao abrir o gerenciador de tarefas através da barra de ferramentas, qual das abas é imediatamente visualizada? Né? O gerenciador de tarefas ele é dividido em abas, em guiazinhas, né? Abinhas. Qual é imediatamente visualizada? A guia Inicializar, usuários, detalhes, serviços ou processos. O gabarito aqui vai ser letra E. Processos, então, é a primeira guia, a primeira abinha a ser visualizada. Questão 29 e 30 se referem ao Google Chrome, em português. Para abrir uma nova janela anônima, é possível clicar em personalizar e controlar o Google Chrome. Se personalizar e controlar o Google Chrome é aqueles 3 pontinhos que fica lá na parte superior direita da janela, né? O menuzinho lá do Google Chrome. Selecionar a opção específica, porque lá um dos primeiros itens, né? Vai ser a sincronização, vai ter a opção lá para nova guia, nova janela e tal, e entre eles, nova janela anônima. Ou utilizar o atalho formado por a tecla Ctrl e a tecla N. A tecla Ctrl, a tecla N e a tecla Shift. Letra B de bola. Não quer dizer que vai ser Ctrl N Shift o atalho, não. É Ctrl Shift N, a navegação anônima, ok? Número 30. Ao selecionar duas guias, clicar com o botão direito do mouse sobre a indicação de uma delas e clicar em adicionar guias ao grupo, o que ocorrerá? Vai adicionar, então, vai aparecer uma janelinha para criar um grupo com essas guias e dar um nome para esse grupo. Então, o gabarito dessa questão, as guias serão agrupadas na própria janela e será solicitado no nome ao novo grupo, né? A gente está com as guias selecionadas aqui, clicamos com o botão direito e adicionar guias ao grupo, né? Então, vai acontecer que vai aparecer para selecionar uma cor para esse grupo também, né? Para dar um destaque a esse grupo. E para dar um nome para esse espaço também, tecla Enter, né? E vai ser feita, então, essa configuração, certo, galera? Se tu fez essa prova, tem alguma dúvida, professor? Eu não entendi, será que posso entrar com recurso? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Entre em contato comigo aqui no meu Instagram, _InfoHouse. Se tu vai fazer uma prova também, tem dúvida, né, de como pode fazer isso aqui, certo? Também entre em contato, _InfoHouse. Segue também lá no Instagram, PGF Concursos, e vem conhecer os nossos preparatórios. A gente é especializado em Legale, vem conhecer a gente, então, pgfconcursos.com, certo? Aguardamos vocês, até mais.